E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Red Contos e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, o que teremos de história hoje? Hoje teremos uma história, eu acredito que vocês já devem ter visto o comecinho ou alguma prévia nesses sites que só dão a primeira parte e depois você tem que pagar para ver o restante. Eu consegui achar uma bastante similar e eu espero que vocês gostem de escutar ela inteira, tá? Essa semana teremos bastantes histórias em pontos de vista diferentes. Teremos histórias de mensagens do futuro, e-mail que a protagonista manda para ela mesma, tá? Teremos várias, assim, que eu achei muitas mesmo. Eu espero que vocês gostem da história. Não deixem de curtir, de comentar, de ir para o vídeo. Já ajuda bastante o canal para o nosso amigo aqui ver que você gosta do meu conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, um beijo e tchau! Em nossa pequena cidade montanhosa de Blackwood Valley, havia uma tradição que sobreviveu por mais de um século. No dia do casamento de uma noiva, ela precisava convidar 9 mulheres solteiras para ficarem ao seu lado. Todas as 10 mulheres usavam vestidos de noiva vintage rendados idênticos, e véus de catedral pesados, que ocultavam completamente seus rostos. Elas se alinhavam diante do altar da floresta, sob os pinheiros imponentes, enquanto o noivo, vendado com uma tira de pano preto, confiava apenas no toque para encontrar sua noiva. Qualquer mão da mulher que ele escolhesse se tornaria sua esposa. Hoje, meu namorado, Ethan Brooks, estava diante dos anciãos da cidade com uma venda cobrindo os olhos. Eu fiquei em sétimo na fila. Meu polegar passou pela cicatriz elevada no meu pulso, aquela que eu conhecia de cor. Calma e certa, eu esperei ele me encontrar. Então os dedos dele tocaram minha pele. Por 3 segundos, ele ficou ali. E tão rápido quanto veio, ele se afastou como se tivesse se queimado. No momento seguinte, passou por mim e segurou a mão de Luna Miller. A fita do juramento cerimonial foi amarrada em seu pulso. Aplausos explodiram ao nosso redor. Assobios cortaram o ar. Todos correram em direção ao casal feliz. Tirei meu véu e fiquei esquecida na beira da celebração, como a piada da maior cidade. Enquanto todos se aglomeravam ao redor do casal recém-formado, eu me esgueirei para trás do antigo chalé para respirar. Foi quando ouvi Ethan conversando com seu padrinho por uma janela aberta. Droga, Ethan, disse seu amigo. Ava fez aquela cicatriz salvando sua vida. Como você não a reconheceu? A resposta de Ethan veio sem hesitação. Eu reconheci. Meu peito apertou. É exatamente por isso que não a escolhi. O padrinho ficou em silêncio. Ethan continuou calmamente. O velho John não tem muito tempo. Os médicos dizem que ele está por um fio, e a única coisa que o mantém firme é ver Luna se casar. Ele fez uma pausa. Além disso, Luna e eu já estamos casados legalmente na prefeitura. A cerimônia de hoje é só para ele. E a Ava? Exigiu o padrinho. Você sabe o que dizem as antigas tradições da montanha. Se o noivo escolhe a noiva errada, é considerado um casamento de destino quebrado. Aqui isso basicamente é uma troca de noiva. Ethan riu baixinho. Você não entende. Sua voz carregava absoluta confiança. Ava está apaixonada por mim há 8 anos. Ele parecia quase divertido. Mesmo que ela esteja chateada, vai se acalmar depois de alguns dias. Quando o velho John morrer pacificamente, Luna e eu entraremos com o pedido de divórcio. Então acrescentou casualmente. No festival da colheita do ano que vem, vou escolher a Ava então. Fiquei ali por muito tempo. Tempo suficiente para a náusea se instalar no meu estômago. Tempo suficiente para a dor se tornar algo mais frio. Finalmente, peguei meu celular e mandei uma mensagem. Você está disponível? Alguns segundos depois, enviei outra. Por acaso preciso de um noivo. Depois de receber uma resposta, reprimi a amargura que apertava meu peito e voltei para o celeiro de casamento bem iluminado. Velas tremeluziam em cada canto. O velho John estava acamado há semanas, mas naquela noite parecia mais vivo do que há meses. Sentado ao lado da lareira, ele apertava as mãos unidas de Ethan e Luna com dedos trêmulos. Seu rosto brilhava de felicidade. Eu observava de trás de uma cortina de era. Apenas 10 minutos antes, quando a fita do juramento havia sido amarrada no pulso de Luna, alguém gritou. Ele escolheu Luna. A união é oficial. Parece que Luna é a noiva hoje. Instintivamente, dei um passo à frente para impedir tudo aquilo. Então o velho John ficou de repente emocionado. Bom, finalmente vi minha neta se casar. A sala ficou instantaneamente em silêncio. Todos no celeiro se viraram para o velho. Ethan me viu parada do lado de fora da multidão. Sua expressão mudou imediatamente. Ele se apressou e baixou a voz. Ava, o velho John está confuso de novo. Provavelmente está tendo outro episódio e acha que esse é o casamento real da Luna. Ele olhou para a multidão que se reunia. Tudo aconteceu rápido demais. Nem sei por que peguei a mão errada. Uma mentira. Cada palavra dele. Agora todo mundo está de acordo. Temos que aceitar. Ele suavizou o tom. Por favor. Pense no último desejo de um velho. Essa cerimônia não é legalmente vinculativa mesmo. Eu o encarei. O que exatamente isso faz de mim? Ele respondeu como se a solução fosse óbvia. A mulher da minha certidão de casamento sempre será você. Então sorriu. Deixe Luna fazer a cerimônia. Depois que o velho John morrer, vou te dar o maior casamento de igreja que a cidade já viu. Antes que eu pudesse responder, ele se virou.
Momentos depois, ajoelhou-se ao lado de Luna na frente do velho John. Prometo que vou cuidar de Luna, prometeu solenemente. Nunca vou deixar nada machucá-la. A cena parecia irreal, cruel. Dei um passo à frente, determinada a expor a verdade. Vários moradores da cidade imediatamente me pararam. Ava, deixa ele ficar com isso. O velho John está mais feliz do que esteve em anos. Os médicos disseram que ele não tem muito tempo. Outra mulher acrescentou. Vamos lá. Essa velha tradição não significa mais nada. Todo mundo sabe que você e Ethan estão juntos. É só uma cerimônia. Seja a pessoa maior. Cercada por gerações de expectativas e pressão de cidade pequena, engoli cada gota de humilhação. Meus dedos voltaram para a cicatriz no meu pulso. 8 anos atrás, Ethan caiu no gelo de um rio congelado. Eu tinha quebrado o gelo para tirá-lo de lá. As pedras irregulares e o gelo quebrado rasgaram meu pulso tão forte que precisei de mais de uma dúzia de pontos. Lembro de chorar no hospital depois. É feio, eu disse a ele. Meu futuro namorado vai odiar. Ethan segurou meu pulso com delicadeza. Então abaixou a cabeça e beijou a cicatriz. Feio? Sua voz estava cheia de convicção. Nem pensar. Ele pressionou outro beijo na minha pele. Quando você se casar comigo algum dia, vou te encontrar de olhos fechados. Ele sorriu. Tudo que vou precisar é dessa cicatriz. Nunca vou confundir sua mão com a de outra pessoa. 8 anos depois, o ferimento não doía mais. Mas naquela noite, de repente queimou. Então o velho John me viu. Seus olhos brilharam. Ava, ele chamou. Você não está ficando mais jovem. Ele riu calorosamente. Luna já está casada agora, quando você finalmente vai trazer um namorado para casa. O celeiro inteiro ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim. O ar de repente pareceu sufocante. Comecei a andar em direção ao velho John. Depois de apenas alguns passos, alguém bloqueou meu caminho. Ethan. Sua voz caiu em tom de aviso. Ava, se você está com ciúmes, tudo bem, mas não agora. Sua expressão endureceu. Se você fizer uma cena hoje, não espere que eu case com você na prefeitura. Baixei os olhos e ri baixinho. Não estou com ciúmes. Contornando ele, me ajoelhei ao lado do velho John. Vovô John. Peguei delicadamente sua mão marcada pelo tempo. Depois que meus pais morreram em um incêndio florestal quando eu era jovem, ele foi uma das poucas pessoas que cuidou de mim. Quando fui para a faculdade, ele tinha ido de porta em porta pela cidade ajudando a arrecadar dinheiro para minha mensalidade. Ele até vendeu o carvalho centenário atrás da casa para ajudar a cobrir minhas despesas. A empresa madeireira lhe pagou $800. Cada centavo acabou dentro da minha mala. Olhando para ele agora, frágil e perto do fim da vida, minha garganta apertou. Eu tenho um namorado, vovô John. Seus olhos brilharam instantaneamente. E vamos nos casar em breve. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Bom, isso é maravilhoso. O aperto dele se intensificou no meu. Além da Luna, você é quem mais me preocupou. Sua voz tremia. Se você está construindo sua própria família, então posso encontrar o senhor sem arrependimentos. Então ele ficou sério. Você já fez terapia pré-marital? Você pesquisou o histórico da família dele? Uma garota do Vale Blackwood não deveria se casar descuidadamente. Assenti entre lágrimas. Fizemos. O pastor disse que somos um par perfeito. O rosto do velho relaxou por completo. Pela primeira vez naquela noite, ele parecia em paz. Alguém próximo chamou de repente. Isso merece uma foto de família. Outra pessoa riu. Com certeza, hoje é dia de casamento. Todos concordaram entusiasmados. Então, Luna tirou o celular do vestido e me entregou. O sorriso dela era doce e inocente. Ava, você é a melhor fotógrafa aqui. Você deveria aceitar. A multidão imediatamente apoiou a ideia. Até o velho John assentiu feliz. Aceitei o telefone sob o olhar atento de toda a cidade. Ergui-o, enquadrando os 3 rostos sorridentes à minha frente. 1, 2, 3. Apertei o botão. Naquele exato segundo, Luna se virou em direção a Ethan e segurou seu rosto com as 2 mãos. Então ela o beijou. O celeiro explodiu. Assobios. Aplausos. O telhado praticamente tremia. O velho John piscou surpreso antes de abrir um sorriso encantado. Ethan, no entanto, congelou. Seus olhos se arregalaram. E em vez de afastar Luna, seu primeiro instinto foi me procurar, desesperadamente. Mas ele não encontrou a reação que esperava. Sem lágrimas, nada de gritos, nenhum colapso. Porque Luna me entregou o celular antes de travar a tela. E a última coisa que apareceu nele foi a conversa dela com Ethan da noite anterior. Luna, amanhã vou te beijar na frente do vovô. Isso vai deixá-lo tão feliz. Pense nisso como um presente para ele. Você não vai ficar bravo, né? Ethan, faça o que quiser. Coloquei o telefone silenciosamente em uma mesa próxima e me afastei. Meu próprio celular vibrou dentro do bolso. Uma nova mensagem apareceu. Estou quase lá. 10 minutos. Ao meu redor, a multidão continuava comemorando. Beije ela de novo. Não seja tímida, noiva. De acordo com o plano original, eu deveria ter sido a mulher usando o vestido de noiva hoje. Eu deveria ter sido a noiva. Em vez disso, toda a alegria e celebração pertenciam a outra pessoa. Baixei o olhar e bloqueei a tela. Um segundo depois, Ethan finalmente atravessou a multidão e me alcançou. Quem está te mandando mensagem? Olhei para cima calmamente. Meu noivo. Por um momento, ele ficou me encarando. Então ele riu. Um sorriso confiante e convencido cruzou seu rosto. Ele estendeu a mão para o meu cabelo, querendo bagunçá-lo como sempre fazia.
Eu me afastei antes que ele pudesse me tocar. Vamos, disse ele levemente. Para de dramatizar. Ninguém esperava que o velho John se confundisse. O tom dele permaneceu irritantemente casual. Sinceramente, você lidou bem com as coisas hoje. Então ele riu. Mas não use noivos imaginários para me deixar com ciúmes. Se os anciãos da cidade ouvirem isso, vai ser constrangedor. Eu o ignorei. Um momento depois, algo lhe ocorreu. Espere. Sua testa se franziu. O que foi tudo aquilo que você contou ao velho John sobre aconselhamento pré-marital? Quando foi que fomos à igreja juntos? O que Ethan não sabia era que, muito antes de eu conhecê-lo, meus pais haviam arranjado um noivado de infância para mim sob uma das tradições familiares mais antigas do Vale Blackwood. Reddit, Contos e Afins. O acordo foi registrado na antiga Bíblia da família da cidade. As assinaturas de ambas as famílias ainda estavam lado a lado na página inicial. Naquela época, eu odiava a ideia. Eu acreditava em escolher meu próprio futuro. Depois que meus pais morreram, todos assumiram silenciosamente que o arranjo tinha se tornado irrelevante. Então saí do Vale Blackwood para a faculdade. Foi quando conheci o Ethan. E por 8 anos, eu o amei com tudo o que tinha. Anos depois, o velho John me ligou. Sua neta, Luna, havia sido aceita na mesma cidade da universidade. Ele me pediu para cuidar dela. Naquela época, Ethan achava Luna mimada, imatura e impossível. Luna achava Ethan chato, teimoso e completamente sem romance. Os dois discutiam toda vez que se encontravam. E eu, como uma idiota, passei anos fazendo de pacificadora entre eles. Mesmo ontem, quando o nervosismo do casamento me mantinha acordada, Ethan me ligou tarde da noite para me tranquilizar. Enquanto isso, Luna estava sentada na minha sala organizando acessórios do meu vestido de noiva. O tempo todo, ela e Ethan estavam brincando e discutindo pelo viva voz. Olhando para trás agora, me senti ridícula, patética. Levantei os olhos e olhei diretamente para ele. Ethan. Seu sorriso vacilou. Terminamos. As palavras que teriam acabado com tudo entre nós nunca saíram dos meus lábios. Do lado de fora do celeiro de casamento, o súbito aumento de gaitas de foles e violinos os abafou. Uma canção reservada para o momento mais sagrado de qualquer casamento no Vale Blackwood. Os moradores da cidade imediatamente explodiram em aplausos. Antes que eu pudesse reagir, todos estavam sendo conduzidos para um enorme círculo. Mãos agarraram as minhas e as de Ethan, nos puxando para a tradicional dança de praça do celeiro. O caos me arrastava junto. Todas as meninas usavam vestidos de noiva vintage idênticos. A multidão estava lotada, lado a lado, risadas e música enchendo cada canto do celeiro. Os padrinhos empurraram Ethan para o centro do círculo. Do começo ao fim, ele não fazia ideia de que eu estava a poucos metros atrás dele, observando tudo com uma expressão vazia. Um dos padrinhos o cutucou e riu. Cara, você tem a Ava enrolada no seu dedo. Depois daquele beijo com a Luna, ela ficou ali mesmo assistindo. Não fez cena, não disse uma palavra. Ethan riu. A confiança convencida na voz dele fez meu estômago revirar. Ela não pode me deixar. Ela passou os melhores 8 anos da vida dela comigo. Ela não tem para onde ir. O padrinho imediatamente concordou. Então por que não tornar isso real? Você e a Luna já estão legalmente casados mesmo. Sinceramente, vocês dois ficam perfeitos juntos. Ethan lançou um olhar frio para ele. Para com essa besteira. Só estou fazendo isso para realizar o último desejo de um velho. Quando isso acabar, ainda vou dar a Ava o casamento que ela merece. Então, seu olhar se voltou para Luna. Ela ria livremente no centro da pista de dança, a luz do sol brilhando em seus cabelos. Algo quase nostálgico entrou em sua voz. Mas sendo honesto, a Luna é diferente. Ela é espontânea, destemida, cheia de vida. Tudo acontece naturalmente com ela. Isso é algo que nunca vi na Ava. Ele fez uma pausa. Acho que toda essa confusão me deu a chance de experimentar algo que eu teria perdido de outra forma. Parada nas sombras atrás dele, ouvi cada palavra. 8 anos. 8 anos de lealdade, sacrifício e construção de um futuro juntos. Para ele, eram nada mais que rotina. Uma vida previsível demais. Um arrependimento. A música foi diminuindo lentamente, sinalizando o fim da dança quadrilha. Depois veio uma das tradições de casamento mais antigas e sagradas do Vale Blackwood. As botas de casamento herbal. De acordo com o costume local, o noivo era obrigado a confeccionar à mão um par de botas de pele de veado para sua noiva. Escondidas dentro das solas havia 10 ervas sagradas da montanha. Alecrim simbolizava lealdade. Cedro representava amor duradouro. Juntos, deveriam abençoar o casal com saúde, proteção e uma vida pacífica. Há meio mês, enquanto finalizava o cronograma do casamento, eu havia adicionado cuidadosamente a cerimônia ao nosso guia. Naquela época, Ethan mal levantou os olhos do MacBook. Botas feitas à mão? Sério? Isso parece trabalho demais. Eu ainda tenho que caçar essas ervas? Por que não compramos sapatos de noiva de marca na cidade? Ninguém liga para essas coisas. Silenciosamente, apaguei o item das botas de noiva da planilha. Ok. Foi só isso que eu disse. Eu nunca o forcei. Sempre dizia a mim mesma que ele estava ocupado. Mas agora, ver ele pegar um par novo de botas vermelhas de pele de veado de uma elegante caixa de presente fez meu peito apertar tão dolorosamente que mal conseguia respirar. O trabalho artesanal não era perfeito. Alguns pontos estavam tortos. Marcas frescas de agulha ainda pontilhavam as costuras. Era óbvio que aquelas botas não tinham vindo de uma loja. Alguém passou noites inteiras costurando-as à mão, ponto por ponto. A verdade me atingiu como um soco no peito. Ele não estava ocupado. Ele não estava relutante. Ele simplesmente sabia desde o início que a mulher diante de quem se ajoelharia hoje e em quem colocaria aquelas botas.
nunca seria eu. O celeiro inteiro explodiu em admiração e aplausos. Ethan se abaixou com cuidado extremo. Como se estivesse lidando com algo frágil e inestimável, ele colocou delicadamente as botas feitas à mão nos pés de Luna. As botas que ele passou noites fazendo. As botas cheias de bênçãos e promessas. Depois disso, ele realizou a mais alta honraria de casamento do Vale Blackwood, o porte nupcial. Cuidadosamente levantando Luna em suas costas, ele se preparou para carregá-la para fora do celeiro enquanto os moradores comemoravam ao redor. A multidão avançou, ansiosa para escoltar os recém-casados, e então, quando todos chegaram à porta, saí do canto silencioso onde estava. Espere. Minha voz cortou a celebração como uma lâmina. O celeiro inteiro ficou em silêncio. Todas as cabeças se viraram para mim. Ethan parou de andar e olhou por cima do ombro, com Luna ainda deitada em suas costas. Irritação passou pelo rosto dele. E agora? Avancei pela multidão, com a coluna ereta e o queixo erguido. Então, diante de todos os anciãos e moradores de Blackwood Valley, anunciei. Segundo a tradição original da montanha, quando 10 mulheres usam vestidos de noiva idênticos, e o noivo escolhe cegamente, sua escolha determina sua noiva. Se ele escolher a mulher errada, o destino fala, e o vínculo matrimonial muda de acordo. Parei. A seleção do Ethan está concluída. A minha seleção ainda nem começou. Um silêncio atônito tomou conta do celeiro. Então, o vovô John praticamente se iluminou. Oh! Exclamou. Filha, você também está realizando uma cerimônia de casamento antiga? Por que não me contou antes? Cadê seu noivo? Deixa seu velho avô dar uma olhada nele. A expressão de Ethan mudou instantaneamente. Ele abaixou Luna e caminhou até mim. Chega, Ava. Já escolhi a Luna. O que exatamente você está tentando fazer? Para de se envergonhar. Encontrei seu olhar calmamente. Você escolheu sua noiva. Eu estou escolhendo meu noivo. O que isso tem a ver com você? Vovô John assentiu imediatamente. Ela está certa. Ele apontou para Ethan. Você escolheu a Luna pela cerimônia sagrada. Por que Ava não escolheria outra pessoa? De acordo com nossas tradições, qualquer mulher solteira cujo nome permaneça no livro das bênçãos tem o direito de escolher um noivo durante o festival. Ele franziu a testa. Agora você é o noivo da Luna, não da Ava. Pela primeira vez, Ethan não teve resposta. Ao lado dele, Luna rapidamente avançou e envolveu o braço no dele. Ava, disse suavemente. Queria mencionar isso antes. Ela suspirou com simpatia. Eu entendo que você está chateada. Entendo que você está com ciúmes. Ethan e eu nos casamos hoje na frente de todo mundo na cidade. Os olhos dela me percorreram. Você tem quase 30 anos. Por aqui, isso já não é exatamente jovem. Algumas risadas desconfortáveis percorreram a multidão. Mas fingir que de repente você tem um namorado só para salvar a própria imagem, você não acha isso um pouco demais? O sorriso foi desaparecendo lentamente do rosto do vovô John. Ele me olhou atentamente. A decepção turvou seus olhos. Ava! Sua voz ficou baixa. Você estava mentindo para mim? Você disse que tinha alguém. Era só para agradar um velho? O calor desapareceu de sua expressão. Sabe o que eu mais odeio neste mundo? Ser enganado. Se você não estivesse noiva, poderia simplesmente ter me contado. Eu nunca te forçaria a casar. Sua voz ficou mais afiada. Então por que contar uma mentira tão tola? O vovô John já estava frágil. No momento em que suas emoções dispararam, sua respiração ficou ofegante. Ele se jogou na cadeira, lutando para respirar. O pânico tomou conta imediatamente. As pessoas corriam em sua direção com remédios e água, enquanto outros me encaravam com desaprovação aberta. Ava, o que você estava pensando? Você não vê que o velho John não está bem? Peça desculpas agora. Dei um passo à frente, com a intenção de explicar, mas Ethan de repente agarrou meu pulso. Chega! Sua voz era baixa e áspera. Eu sei que você está magoada, mas isso foi longe demais. Inventar histórias e causar cena não está ajudando em nada. Puxei meu braço. Cada palavra saiu clara e firme. Não estou magoada. E eu não estou mentindo. Vou me casar hoje. Ethan riu. O som era incrédulo e condescendente. Ele olhou ao redor da sala e abriu as mãos. Sério? Então onde está o noivo? Seu olhar percorreu a multidão. Qual de vocês vai se casar com ela? Silêncio. Apenas o crepitar da lenha na lareira de pedra podia ser ouvido. Ninguém respondeu. Aquilo era o Vale Blackwood. Todos sabiam que eu tinha passado os últimos 8 anos com Ethan. Em suas mentes, tudo aquilo era apenas uma encenação para confortar um velho moribundo. Ninguém acreditava que eu estava falando sério. Sem resposta, a confiança de Ethan cresceu. Sua voz suavizou, voltando ao tom familiar que ele usava quando queria me acalmar. Vamos, Ava. Eu sei que você está magoada. Assim que o avô da Luna se recuperar um pouco, eu mesmo te levo para a cidade. Vamos direto à prefeitura e preencher os papéis do casamento. Pronto. Feliz? Olhei diretamente nos olhos dele. O que te faz pensar que eu gostaria de um homem que já se casou com outra pessoa? As palavras cortaram o salão. Na frente de todos, arranquei o último resquício de dignidade que protegia o casamento secreto dele. Ignorando o choque que se espalhava pelo rosto dele, me virei para as 8 madrinhas que estavam próximas. Senhoras, poderiam se arrumar de novo? A dança do véu precisará ser repetida. Meu noivo chegará em breve. Sorri levemente. E toda a tradição que uma noiva do Vale Blackwood merece será honrada. As madrinhas trocaram olhares confusos. O rosto de Ethan ficou vermelho. Ele imediatamente lançou um olhar para seus padrinhos. Não escutem ela! Não vai ter uma segunda cerimônia!
Apressem-se e acompanhem os recém-casados para fora antes que o vovô John fique chateado de novo. Os padrinhos congelaram antes de agir rapidamente. Certo, todo mundo se mexe. Vamos despedir os recém-casados. Banda, comecem a tocar. Põe os violinos para funcionar. A multidão começou a se mover novamente. Ethan segurou meu pulso mais uma vez. Dessa vez, sua voz caiu ainda mais. Depois eu explico a certidão de casamento. Por enquanto, para com isso. Me ajuda a terminar a cerimônia. Quando voltarmos para a cidade, você pode gritar comigo o quanto quiser. Ainda estávamos no meio da discussão quando uma voz grave de repente ecoou pelas enormes portas de madeira do celeiro. Rico, magnético, impossível de ignorar. Desculpe o atraso. O celeiro inteiro congelou. As enormes portas do celeiro se abriram. Um estranho alto, de ombros largos, entrou. A multidão barulhenta de moradores caiu instantaneamente em silêncio, como se alguém tivesse apertado um botão de mudo. Um silêncio pesado tomou conta de todo o salão de recepção. As pessoas trocaram olhares confusos e cochicharam entre si. Em uma cidade tão isolada e unida quanto Blackwood Valley, ninguém reconheceu o homem que acabara de entrar carregando uma aura de autoridade silenciosa. Os punhos de Ethan se fecharam automaticamente. Uma forte sensação de inquietação subiu por sua espinha. Ele encarou o estranho, tentando desesperadamente descobrir quem ele era e por que havia aparecido ali. O homem não prestava atenção aos olhares curiosos ao seu redor. Ele caminhou calmamente pela multidão e parou em frente à cadeira de balanço do vovô John. Então, se ajoelhou. Vovô John, disse respeitosamente. Sou eu, Ian Carter. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, um suspiro coletivo varreu o celeiro. Até o ar pareceu congelar. Vovô John estava acamado havia semanas, sua saúde piorando e sua mente ocasionalmente divagando. Mas no instante em que ouviu esse nome, ele se ergueu com sua bengala de carvalho envelhecida. Seus olhos turvos brilharam com uma clareza surpreendente. Você é o garoto Carter da cidade? Exclamou. Aquele que desapareceu todos aqueles anos atrás? Você voltou para o Vale Blackwood? Sim, vovô John. A voz de Ian era calorosa e respeitosa. Cheguei. As mãos finas do velho tremiam enquanto ele segurava o ombro de Ian. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Meu Deus! Ele engasgou. Depois de todos esses anos, o marido destinado de Ava acabou sendo você, afinal. Enquanto isso, Ethan parecia completamente perdido. Reddit, contos e afins. Medo e confusão passaram pelo rosto dele. Ele agarrou Luna pelo braço e sibilou, entre os dentes cerrados. O que está acontecendo? Quem diabos é ele? Luna mexia nervosamente no tecido do vestido. Ele é o Ian, ela gaguejou. Segundo o noivado da Bíblia da família do Vale Blackwood, ele é o homem a quem a Ava foi prometida quando eram crianças. O rosto de Ethan escureceu instantaneamente. Os olhos dele se voltaram para mim. Um noivado de infância? Ele exigiu. Algo tão importante existia e ninguém nunca me contou? Mal lhe lancei um olhar. Ignorando-o completamente, me coloquei ao lado de Ian e me agachei diante do vovô John. Meus dedos passaram inconscientemente pela cicatriz no meu pulso. 8 anos de decepção, solidão e desgosto voltaram à minha mente. Olhando para o velho gentil à minha frente, falei devagar. Vovô John, quando eu era mais jovem, eu achava que a liberdade só existia fora do Vale Blackwood. Eu não queria nada mais do que escapar das tradições em que cresci. Conheci alguém na faculdade. Baixei o olhar para a cicatriz. Mesmo que todos aqui acreditassem que uma mulher que marcava o próprio corpo trazia azar a uma promessa sagrada de casamento, eu ignorei. Em um inverno, ele caiu em um rio gelado. Eu o puxei para fora, e o gelo quebrado cortou meu pulso. Meus dedos apertaram levemente. Depois, prometemos que nos casaríamos depois da formatura. Um sorriso amargo surgiu nos meus lábios. Mas por 4 anos, sempre houve uma desculpa. A empresa precisava de financiamento. Um sócio de negócios precisava de ajuda. Um parente doente precisava de cuidados. Todo ano era algo diferente. O casamento foi adiado o tempo todo. Parei. No 4º ano, finalmente escolhemos uma data. Eu tinha economizado dinheiro suficiente para pagar o casamento sozinha. Eu já tinha comprado meu vestido. Olhei para cima. E ontem, descobri que ele havia se casado secretamente com outra pessoa na prefeitura há muito tempo. O celeiro ficou completamente silencioso. Soltei uma risada baixa, sem humor. Mas graças a Deus descobri antes que fosse tarde demais. Nenhum som podia ser ouvido dentro do salão de recepção. Até os anciãos que antes defendiam Ethan abaixaram a cabeça, envergonhados. Vovô John me encarou por um longo momento. Sua expressão suavizou com tristeza. Finalmente, soltou um longo suspiro. Ele estendeu a mão e bagunçou meu cabelo suavemente. A vida nem sempre sai como queremos, querida, disse ele suavemente. Todo mundo é derrubado às vezes. Não fique presa à dor que já viveu. Dias melhores estão esperando à frente. Então ele enfiou a mão no bolso interno do colete. Depois de um momento, tirou um pesado anel de ouro gravado com símbolos protetores antigos. Sem hesitar, colocou-o na minha palma. Seus pais morreram muito cedo, disse ele. Considere isso o presente de casamento do vovô. Os olhos de Luna imediatamente ficaram vermelhos. Vovô! Ela gritou. Eu sou sua neta de verdade. Por que você está dando uma herança de família para uma estranha em vez de mim? A expressão do vovô John endureceu instantaneamente. Ele bateu a bengala no chão. Estranha? Sua voz trovejou pelo celeiro. Quantas vezes você voltou para Blackwood Valley nesses últimos anos enquanto estava ocupada, correndo atrás da vida na cidade?
Quando eu estava doente demais para sair da cama, era a Ava quem me trazia água e remédios todos os dias. Quando os festivais da cidade precisavam de ajuda, era a Ava quem largava tudo e voltava para ajudar. Ele apontou a bengala para ela. E desde quando preciso da permissão de uma neta ingrata para decidir quem herda meus pertences? O rosto de Luna ficou pálido. Ela abaixou a cabeça e não conseguiu encontrar resposta. Vovô John ergueu a voz para todos ouvirem. Todos, tomem seus lugares novamente. A cerimônia de seleção da noiva da dança do véu de Ava ocorrerá conforme as leis do Vale Blackwood. Ethan imediatamente deu um passo à frente. Vovô John, isso não é justo. As regras não funcionam assim. O velho bateu a bengala no chão mais uma vez. Seu rosto escureceu. Você escolheu a Luna. Seu olhar se aguçou. Isso faz de você o noivo da Luna. O casamento da Ava não é da sua conta. Você não tem direito de interferir. No Vale Blackwood, ninguém tinha mais autoridade do que o vovô John. Para os moradores da cidade, sua palavra era lei. Sem mais hesitação, a multidão começou a se reorganizar. As madrinhas retornaram às suas posições. Ian sorriu levemente e pegou a venda preta que lhe ofereciam. Mas antes que pudesse colocá-la, Ethan de repente levantou a mão. Espere. Um olhar frio tomou conta de seu rosto. Ava acabou de admitir que tem uma cicatriz única que a torna fácil de identificar pelo toque. Ele cruzou os braços. Isso torna toda essa seleção cega sem sentido. Seus olhos se fixaram em Ian. Se você tem coragem, esqueça a venda. Deixe-o escolher usando apenas os olhos. 9 noivas. Mesmos vestidos, mesmos véus. E nada de tocar. Sua voz ficou mais afiada. Se ele consegue reconhecê-la de relance, talvez as pessoas possam chamar isso de destino. Vários moradores mais velhos franziram a testa imediatamente. Todos podiam ver exatamente o que Ethan estava tentando fazer. As 9 mulheres agora na fila usavam vestidos de noiva idênticos. Véus pesados escondiam seus rostos. Seus corpos estavam ocultos sob saias largas. Sem tocar ou ver rostos, identificar corretamente uma mulher entre 9 era quase impossível. Ethan claramente estava tentando sabotar meu casamento com Ian. Ainda assim, Ian apenas sorriu relaxado. Nenhum sinal de preocupação apareceu em seu rosto. Tudo bem, disse casualmente. Vamos fazer do seu jeito. Ian se virou graciosamente e voltou-se para a fila de mulheres. As damas de honra estavam alinhadas no centro do salão de casamento do celeiro. Todas usavam vestidos brancos vintage combinando e véus de renda no mesmo tom marfim. As saias esvoaçantes escondiam qualquer diferença de altura ou constituição, tornando-as quase impossíveis de distinguir. Luna se agarrou firme ao braço de Ethan, a ansiedade estampada em seu rosto. Ao lado dela, os punhos de Ethan estavam tão cerrados que as veias se destacavam nas costas das mãos. Por favor, deixe ele errar. Escolha qualquer outra pessoa. Qualquer um, menos Ava. A oração se repetia freneticamente em sua mente. Pode se virar agora, noivo, anunciou um dos anciãos. Ian lentamente se virou. Com passos longos e sem pressa, ele se aproximou da fileira de mulheres veladas. Seus olhos escuros percorriam calmamente as figuras idênticas à sua frente. Não houve hesitação. Sem dúvidas. Sem luta. Os moradores da cidade que assistiam à lateral começaram a cochichar entre si. As chances de identificar a noiva certa pareciam impossíveis, então o destino interveio. Os últimos raios dourados do pôr do sol entraram pelas altas janelas de madeira do celeiro, inundando o interior escuro com uma luz âmbar quente. O feixe caiu diretamente em mim. O broche e o adorno de prata antigo herdado da minha avó captaram a luz do sol, espalhando faíscas prateadas deslumbrantes pelo cômodo. No mesmo momento, como se toda a cidade tivesse decidido silenciosamente que já era o bastante, as outras 8 damas de honra recuaram em perfeita uníssono. Meio passo. Era só isso. Mas isso me deixou sozinha, banhada pela luz do sol, impossível de não perceber. O olhar de Ian percorreu o mar de véus brancos. Então ele veio diretamente em minha direção, sem pausa, sem dúvida, sem olhar para outro lugar. Ele parou na minha frente e estendeu a mão. Os dedos dele envolveram meu pulso suavemente, mas com firmeza. No instante em que isso aconteceu, as pupilas de Ethan se contraíram violentamente. Toda a compostura desapareceu. Isso foi planejado! Ele rugiu. Sua voz ecoou pelo celeiro. Vocês todos armaram isso! Isso é trapaça! Isso não é uma escolha real! O silêncio respondeu. Ninguém o defendeu. Ninguém concordou. Vários anciãos respeitados apenas balançaram a cabeça, a decepção estampada em seus rostos. O vovô John bateu a bengala no chão de madeira. O som ecoou pelo salão. No Vale Blackwood, disse ele firmemente. Quando o céu, a terra e os corações do povo se alinham, nenhum verdadeiro amor deve ser separado. Seu olhar percorreu a multidão. Quando uma comunidade inteira reconhece a verdade, foi uma verdade que Deus escolheu. Ele ergueu o queixo. Isso foi destino, não trapaça. Eu declaro a dança do véu completa. O celeiro explodiu em aplausos mais uma vez. Risadas e celebrações retornaram instantaneamente. Ethan ficou paralisado. O sangue subiu à sua cabeça. Raiva, ciúme, humilhação. As emoções queimavam dentro dele até que ele mal conseguia respirar. À medida que a noite caía sobre o vale, a próxima tradição deveria ser horas de dança e músicas folclóricas. No entanto, dada a condição do vovô John, os anciãos discutiram discretamente e decidiram adiar a celebração. Em vez disso, passaram direto para a tradição de casamento mais importante de todas, a cerimônia das botas de casamento herbal.
Parada ali, de repente fiquei nervosa. A mensagem desesperada que enviei para Ian mais cedo tinha sido completamente impulsiva. Botas de casamento personalizadas no Vale Blackwood exigiam semanas de trabalho artesanal especializado. Não havia como ele ter trazido um par que servisse em mim, certo? Antes que eu pudesse pensar mais, Ian calmamente pegou a bolsa de couro que carregava consigo. De dentro, retirou uma caixa pesada de madeira. A multidão ficou em silêncio. Ele abriu. Dentro, repousava um par impressionante de botas de noiva costuradas à mão, feitas de couro premium de cervo vermelho. A costura era impecável. O trabalho, requintado. Um leve aroma herbal flutuava de dentro. Seguindo uma tradição do Vale de 200 anos, as botas foram preenchidas com 10 ervas sagradas, incluindo alecrim e cedro. Então minha respiração falhou, porque bordadas sobre o couro polido estavam delicadas camélias, minha flor favorita, a mesma flor que eu amava desde criança. Cada uma havia sido costurada à mão. Ian se ajoelhou diante de mim como se ninguém mais existisse. Levantando delicadamente minha saia, ele colocou cuidadosamente as botas nos meus pés. Seu toque era paciente, terno, reverente. Lágrimas se acumularam nos meus olhos. Olhando para mim, ele sorriu suavemente. Só eu podia ouvir suas próximas palavras. Sua boba. Sua voz mal passava de um sussurro. No momento em que soube que nossos nomes tinham sido escritos juntos naquela velha Bíblia da família, 8 anos atrás, comecei a praticar. Eu o encarei, confusa. Praticar? Todo ano eu fazia outro par. Meu coração parou. Eu ficava pedindo às pessoas seu número de sapato porque estava apavorado de que um dia você precisasse de mim e eu não estivesse pronto. As lágrimas finalmente caíram. Cobri a boca enquanto soluços escapavam. Ao nosso redor, as mulheres do Vale Blackwood observavam com inveja aberta. Meu Deus, olha esse bordado! Quantas noites ele deve ter ficado acordado fazendo isso? Esse é um homem que realmente ama uma mulher. Perto dali, o maxilar de Ethan se contraiu. Seus punhos se fecharam até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele encarou as botas. Depois pensou no par que havia apressado para Luna. A comparação o atingiu como um trem de carga. A humilhação, o arrependimento, o pânico. Tudo caiu sobre ele de uma vez. Quando a cerimônia terminou, a multidão explodiu em aplausos. Ian se abaixou, preparando-se para seguir a mais alta tradição do vale. O porte nupcial. Ele passou um braço sob meus joelhos e outro pelas minhas costas. Assim que me ergueu nos braços, um grito apavorado quebrou a celebração. Vovô! Oh Deus! Alguém me ajude! A multidão se virou. O vovô John, que estava sentado pacificamente em sua cadeira de balanço, de repente vacilou. Uma vez. 2 vezes. Então sua cabeça caiu para o lado. Seu corpo desabou sem vida no chão. Num instante, a alegria deu lugar ao caos. O celeiro inteiro entrou em pânico. O celeiro mergulhou no caos. Todo traço de celebração desapareceu num instante. Jovens e idosos correram em direção ao vovô John enquanto alguém saía em busca do único médico do vale. O médico idoso do interior chegou e imediatamente começou a examiná-lo. Família e amigos se amontoaram dentro e fora do local. Lâmpadas permaneceram acesas do anoitecer até altas horas da noite. Pouco depois da meia-noite, o vovô John finalmente abriu os olhos. Sua respiração era superficial, fraca. Ele mal parecia forte o suficiente para levantar a mão. Luna correu imediatamente. Vovô! Ela estendeu a mão para ele, mas ele se virou. Então, com enorme esforço, levantou uma mão trêmula. Todos vão embora. Sua voz mal era audível, exceto Ava. A sala ficou em silêncio. Todos entenderam. Ele estava se despedindo. O rosto de Luna se contorceu de ressentimento e ciúme, mas sob os olhares severos dos anciãos da cidade, ela não teve escolha a não ser partir com todos os outros. Logo, o antigo quarto de madeira ficou silencioso. Apenas uma única lâmpada a óleo tremeluzia na escuridão. Sentei ao lado da cama do vovô John, segurando sua mão fria e frágil com força. Lágrimas caíam sem parar sobre o cobertor. Seus olhos turvos encontraram os meus. Depois de um longo momento, ele falou. Criança. Ele lutava para respirar. O homem de quem você falou no celeiro hoje. Aquele que você amou por 8 anos. Aquele que te traiu. Seu olhar se aguçou um pouco. Foi o Ethan? Eu congelei. Devagar, mordi o lábio e assenti. Lágrimas embaçavam minha visão. Eu ia guardar isso para mim. Minha voz tremia. Eu queria que todos fossem felizes. Achei que se eu me afastasse, Ethan e Luna poderiam ter o futuro que queriam. Baixei os olhos. Ninguém quis te enganar. O médico disse que você não tinha muito tempo. Só queríamos que você deixasse este mundo sem arrependimentos. No momento em que terminei de falar, o peito do vovô John subiu e desceu com força. Seus dedos frágeis apertaram os meus. Isso é bobagem! Dor e raiva preencheram sua voz. Por que você deveria ser responsável por sacrificar tudo? Você foi a única que sofreu. Ele fechou os olhos por um instante. Eu falhei com a Luna. Sua voz falhou. Eu a mandei para a cidade esperando que ela construísse uma vida melhor. Em vez disso, ela voltou gananciosa. Cheia de direito. Disposta a roubar o futuro de outra mulher sem um pingo de vergonha. Balancei a cabeça desesperadamente entre as lágrimas. Mas o vovô John apenas suspirou. Seu olhar se desviou para o teto. Pela primeira vez na noite, ele parecia em paz. A dança do véu sempre foi apenas uma velha tradição. Sua voz suavizou. Você não deve nada a esse costume. Ele fez uma pausa. Quando Ian era menino, ele era um bom garoto. Um leve sorriso apareceu em seu rosto.
Não sei que tipo de homem ele se tornou. Então ele olhou para mim. Olhou diretamente para mim. Mas se você não quiser se casar com ele, não se case. Você não precisa honrar aquele velho noivado da Bíblia da família. Seu aperto enfraqueceu. Viva a vida que quiser. Siga seu coração. Saia deste vale se isso te fizer feliz. Vá construir seu futuro. Seja livre. Lágrimas frescas escorreram pelo meu rosto. Assenti e prometi silenciosamente a mim mesma que lembraria de cada palavra. Naquela noite inteira não saí do lado dele. Aquecei água. Ajudei a limpá-lo. Troquei os lençóis. Tomei conta dele em oração. Quando o amanhecer se aproximou, ele estava em paz e digno. Luna nunca passou da porta do quarto. Os anciãos da cidade a impediram toda vez que ela tentou entrar. O avô que a adorava a vida inteira nunca mais olhou para ela. Nem uma vez. Algumas horas depois, o vovô John faleceu pacificamente. Os sinos da igreja do Vale Blackwood ecoaram pelas montanhas. A cidade inteira lamentou. Seguindo a tradição local, foi realizado um velório de 3 noites em sua homenagem. Dias depois, o funeral aconteceu sob o manto de neblina das montanhas. Tudo parecia solene, pesado, final. Assumi todas as responsabilidades que esperavam de mim. Recebi os convidados, organizei o necessário, prestei minhas homenagens, e quando o caixão negro finalmente foi baixado à terra, parecia que um capítulo inteiro da minha vida havia se fechado. Depois, arrumei minhas coisas. Não havia muito. Algumas malas, algumas memórias. Nada mais. Eu estava pronta para deixar Blackwood Valley para trás e voltar para a cidade. Pronta para recomeçar. Eu tinha acabado de pegar minha bagagem quando a porta da frente se abriu. Ethan apareceu. Seus olhos estavam vermelhos, exaustos, desesperados. Ava. Ele deu um passo à frente. Eu vou com você. Franzi a testa. Minha voz permaneceu calma. Você já não tinha se casado com a Luna? A cidade inteira te parabenizou. O que exatamente você viria comigo? Ethan imediatamente balançou a cabeça. Aquela cerimônia não significou nada. Suas palavras saíram frenéticas. A certidão de casamento na prefeitura também não era real. Eu o encarei. O quê? Eu só fiz isso porque o vovô John queria paz antes de morrer. Ele se aproximou. Ava, eu juro para você. Eu nunca amei a Luna. Nunca. Agora que o vovô John se foi, aquela certidão não significa nada para mim. Sua voz falhou. Vou pedir o divórcio imediatamente. Encontrei seu olhar. Calma, distante, completamente indiferente. Com quem você se casa é problema seu. De quem você se divorcia é problema seu. Nada disso tem a ver comigo. Apertei a mala com mais força. Ethan. Nós terminamos há muito tempo. Seu rosto ficou pálido. Ele abriu a boca para argumentar, mas passos soaram do lado de fora. Então a voz de Ian chegou pela porta. Você está pronta? Eu me virei. Ele estava esperando ao lado de um SUV preto estacionado na névoa. Não hesitei. Puxando minha mala, passei por Ethan e saí. Dessa vez, ele não me impediu. E pela primeira vez em anos, eu também não parei por ele. Juntos, Ian e eu entramos no SUV. Os faróis cortaram a neblina. Então, o Vale Blackwood desapareceu atrás de nós. De vez. Depois de voltar para a cidade, forcei-me a não pensar no desastre que havia ficado no Vale Blackwood. A vida seguiu em frente. Comecei meu novo cargo como planejado, mergulhei no trabalho e, aos poucos, fui me estabelecendo em uma rotina. Quanto a mim e Ian, nosso relacionamento se tornou mais natural a cada dia que passava. O que mais me surpreendeu foi o quanto ele era atencioso. Todas as manhãs e noites, sem exceção, ele me levava ao trabalho e me buscava. Chovesse ou fizesse sol, ele sempre estava lá. Sabendo o quanto meu trabalho era exigente como designer principal em vários projetos, ele cozinhava para mim todos os dias. Café da manhã, almoço e jantar. Cada refeição era quente, nutritiva e cuidadosamente preparada. Sempre que os prazos se acumulavam e eu ficava até tarde no escritório, Ian nunca reclamava. Ele apenas se sentava em silêncio na sala de descanso ou na área de clientes, lendo relatórios financeiros enquanto me esperava. Ele nunca me apressava, nunca me interrompia, nunca me fazia sentir culpada por trabalhar. Meus colegas perceberam. A equipe de marketing especialmente adorava me provocar nos intervalos. Você realmente encontrou o noivo perfeito. Esse cara tem algum defeito? Onde se encomenda um desses? Todos me invejavam, mas lá no fundo ainda havia uma barreira dentro do meu coração. Por mais gentil que Ian fosse, eu ainda não conseguia retribuir totalmente os sentimentos dele. Eu entendia nossa situação melhor do que ninguém. A única razão de estarmos juntos era porque nossos pais haviam assinado um antigo contrato de casamento décadas atrás no Vale Blackwood. Não havia uma história de amor de 8 anos entre nós. Não havia uma base emocional profunda. No dia em que aceitei me casar com ele naquele velho celeiro, eu não tinha feito isso porque estava apaixonada. Eu fiz isso porque queria um encerramento. Eu queria cortar a obsessão de 8 anos que carregava pelo Ethan. Eu queria sair dali com minha dignidade intacta. Era só isso. Por causa dessa culpa, sempre mantive uma distância cuidadosa entre mim e Ian. Educada, respeitosa, mas distante. Tudo mudou numa noite. Uma grande campanha publicitária estava quase concluída, e eu era a única funcionária restante no arranha-céu inteiro. Horas depois, finalmente terminei o projeto e saí do escritório massageando meu pescoço dolorido. Foi quando vi Ian. Ele tinha adormecido em um sofá na recepção enquanto me esperava. O cansaço estava estampado no rosto dele. O celular estava na mesa de centro ao lado. A tela ainda estava acesa, provavelmente porque uma notificação havia chegado.
Me aproximei silenciosamente, pretendendo bloquear a tela para que a luz não o incomodasse. No momento em que meu dedo tocou a tela, congelei. Meu corpo inteiro ficou rígido. O papel de parede era uma fotografia minha, não recente. Eu tinha 20 anos. Uma estudante universitária. Estava sob uma fileira de sicômoros no campus, vestindo uma camisa branca simples, sorrindo amplamente para a câmera. Meu coração disparou. Sem pensar, abri a galeria. No segundo seguinte, eu não conseguia respirar. Todas as fotos eram minhas. Havia fotos minhas estudando até tarde no ensino médio. Fotos minhas olhando pelas janelas das salas durante as aulas da faculdade. Fotos minhas vagando pelos festivais de flores na primavera e caminhando pelas nevascas do inverno. Havia até fotos espontâneas dos anos em que passei correndo atrás do Ethan. Momentos de decepção. Momentos de frustração. Momentos que eu nem sabia que alguém tinha presenciado. A coleção se estendia por anos. Ian nunca desapareceu da minha vida. Ele apenas permaneceu ao fundo, observando, lembrando, me protegendo silenciosamente à distância. Perguntas invadiram minha mente. Se ele se importou comigo por tantos anos, por que ele nunca veio me procurar? Então, uma lembrança surgiu. Quando éramos crianças, brincando perto do riacho no Vale Blackwood, as mulheres mais velhas da cidade adoravam brincar conosco. Elas sempre diziam que Ian me seguia como uma sombra leal, como meu futuro marido. Na época, eu odiava aquilo. Eu não suportava a ideia de um casamento arranjado. Eu queria liberdade. Eu queria escolhas. Lembrei de estar ali, com as mãos na cintura, dizendo alto: eu não vou me casar com alguém do Vale Blackwood. Quando eu crescer, vou embora dessa cidade. Vou encontrar minha própria história de amor. A percepção me atingiu de uma vez só. Por causa daquela declaração infantil, Ian passou 8 anos reprimindo seus sentimentos. 8 anos nas sombras. 8 anos sem cruzar um limite porque achava que eu não o queria. Nesse momento, ele acordou de repente. Seus olhos sonolentos se abriram. Terminou de trabalhar? Rapidamente bloqueei o celular e engoli as emoções que ameaçavam me dominar. Sim, respondi suavemente. Já terminei. Ian se espreguiçou e se levantou. Você deve estar morrendo de fome. Sua voz carregava o calor habitual. Vamos jantar. Comida francesa? Italiana? Japonesa? O que você quiser. Normalmente, eu diria que não me importava ou recusaria. Mas dessa vez foi diferente. Olhei diretamente para ele e escolhi um restaurante. Por um segundo, Ian apenas ficou me encarando. Então, um enorme sorriso se abriu no rosto dele. Seus olhos brilharam. Sério? Sério. Então vamos. Foi a primeira vez que o vi tão feliz por algo tão pequeno. Ele parecia uma criança que tinha acabado de ganhar o maior presente do mundo. Alguns dias depois, um dos meus colegas veio correndo até minha mesa. Ava, você precisa descer agora. O que aconteceu? Uma mulher está causando um escândalo no saguão. Ela está exigindo te ver. Confusa, coloquei meu trabalho de lado e desci as escadas. No momento em que entrei no saguão, vi Luna. Ela estava péssima. A maquiagem estava borrada. As roupas estavam amassadas. A mulher polida e glamurosa de antes havia desaparecido completamente. No segundo em que me viu, correu para a frente. Antes que eu pudesse reagir, ela caiu de joelhos. Ava, por favor! Ela gritou. Devolve o Ethan para mim! A voz ecoou pelo saguão. Todos se viraram para olhar. Lágrimas escorriam pelo rosto, enquanto ela deliberadamente se colocava como vítima. Ele é obcecado por você. Ele quer se divorciar de mim por sua causa. Eu não consigo viver sem ele. Por favor, para de tentar roubar meu marido. A multidão explodiu em sussurros. Olhares curiosos, olhares julgadores, olhares de reprovação. Todos voltados para mim. Sem conhecer a verdade, todos imediatamente assumiram que eu era a outra mulher. Uau, ela não parece esse tipo. Sério, eles já são casados e ela ainda está atrás dele? Isso é nojento. As acusações vinham de todos os lados. Um leve franzir tomou meu rosto. Luna, cuidado com o que você diz, disse friamente. Pare de espalhar mentiras. Mas ela me ignorou. Continuou chorando. Continuou se fazendo de vítima. Continuou jogando toda a culpa em cima de mim. A situação saiu do controle. Então, de repente, uma figura alta surgiu no meio da multidão. Ian. Ele parou bem na minha frente e envolveu um braço protetoramente em meus ombros. Sua expressão ficou gelada. Cuidado com a sua boca. Ele olhou diretamente para Luna. Ava Miller é minha namorada. Por que ela roubaria seu marido? O saguão inteiro ficou em silêncio. Então Ian tirou uma fotografia emoldurada. Era nossa foto de casamento no Vale Blackwood, testemunhada pelos anciãos da cidade. Minha família e a família da Ava arranjaram nosso noivado anos atrás. Todo mundo no Vale Blackwood sabe disso. Nós nos casamos de acordo com as tradições da nossa comunidade. Sua voz era firme. Estamos legal e moralmente juntos. Não há nada de errado no nosso relacionamento. A multidão mudou de lado instantaneamente. Meu Deus, eles já são casados? Faz sentido. Ele sempre busca ela no trabalho. Pelo jeito que ele olha para ela, dá para ver que ele é completamente apaixonado. Se ela tem um homem assim, por que iria atrás do de outra pessoa? O rosto de Luna perdeu a cor. Ela abriu a boca para responder. Mas Ian não deu chance. A segurança interveio rapidamente, e ele mesmo garantiu que ela fosse escoltada para fora. Antes de sair, ele se virou para mim. A expressão dele suavizou imediatamente. Deixei seu almoço na sua mesa. Sua voz ficou gentil. Coma enquanto ainda está quente. Então sorriu. Eu cuido de tudo aqui. Eu o vi se afastar. Vi ele limpar a confusão. Vi ele me proteger da humilhação sem hesitar. Lá em cima, o almoço que ele havia preparado ainda estava na minha mesa. Quente,
delicioso, esperando por mim. Algo dentro do meu peito suavizou. Por 8 anos fui eu quem deu tudo. Quem se comprometeu. Quem sacrificou. Quem correu atrás de Ethan. Tentando conquistar um amor que nunca foi dado livremente. Ninguém nunca tinha me valorizado assim. Ninguém nunca tinha me protegido assim. Então era assim que se sentia ser a primeira escolha de alguém. Ser valorizada. Ser amada sem condições. Uma semana depois, uma forte tempestade atingiu a cidade. Fiquei do lado de fora do prédio do escritório, sorrindo para uma mensagem que Ian acabara de me enviar. Então vi alguém se aproximando pela cortina de chuva. Ethan. Ele estava encharcado da cabeça aos pés. As roupas grudavam no corpo. O cabelo pingava água. Apertada nas mãos, uma pasta. Os olhos ardiam de urgência. Ava! Ele cambaleou até mim. Finalmente me divorciei! Você bloqueou meu número. Você se mudou sem me avisar. Eu sabia que você ainda estava com raiva. A chuva caía ao nosso redor. Mas Ethan parecia mais feliz do que eu o tinha visto em anos. Agora finalmente estou livre. Ele ergueu os documentos. Chega de obstáculos. Sem mais complicações. Podemos nos casar agora. Podemos recomeçar. Nós podemos voltar a ser como era antes. Ele falava como se tivesse certeza absoluta. Certo de que eu ainda o amava. Certo de que 8 anos de história garantiam que eu voltaria. Olhei para ele em silêncio. Não havia mais raiva, nem ressentimento. Só paz. Devagar, peguei meu celular e abri uma fotografia. Então, estendi para ele ver. Era minha certidão de casamento. O texto estava claro. Eu não posso fazer isso, eu disse. Porque eu já sou casada. Toda de uma alegria desapareceu do rosto de Ethan. Não. Sua expressão se quebrou. Não, isso é impossível. Sua voz subiu para um grito desesperado. Aquilo não foi um casamento de verdade. Foi uma cerimônia ridícula no Vale Blackwood. Você só fez isso para me deixar com ciúmes, para salvar as aparências. Ele apontou para mim, fora de si. Você e o Ian nem têm história juntos. Sua respiração falhou. Você me amou por 8 anos. Os olhos dele ficaram vermelhos. 8 anos, Ava! Como você pode simplesmente deixar isso ir? Como você pode se casar com outra pessoa? Encontrei seu olhar. Firme, calma. Os 8 anos em que eu te amei foram minha escolha. Parei. E terminar isso também foi minha escolha. Cada palavra parecia cortar o último fio que nos prendia. Ethan se desfez. Ele avançou e agarrou meu pulso. Ava, por favor. A voz dele quebrou. Eu estava errado. Eu sei que estava errado. Me dá mais uma chance. Dessa vez eu vou te amar de verdade. Nunca mais vou te machucar. Antes que ele pudesse me tocar, uma sombra se colocou entre nós. Ian. Num movimento rápido, ele o empurrou para trás e me puxou para perto dele. O olhar dele estava frio, perigosamente frio. Tire as mãos da minha esposa. Os papéis do divórcio escaparam das mãos de Ethan e caíram na poça d'água. Não! Ele se ajoelhou, desesperado, tentando recolher as folhas encharcadas. As mãos tremiam sem controle. As pessoas na rua começaram a olhar. Alguns apontavam. Outros sussurravam. Todos achavam que ele tinha perdido o controle. Talvez tivesse. Ian não olhou mais para ele. Apenas me envolveu com firmeza, abriu o guarda-chuva e me guiou para longe. Longe da chuva. Longe do caos. Longe do Ethan. Essa foi a última vez que o vi. Algumas semanas depois, enquanto eu navegava pelas notícias locais, encontrei uma breve manchete. Só então soube o que aconteceu depois daquela noite. Ele sofreu um acidente de carro. Não sobreviveu. Mais ou menos na mesma época, recebi uma mensagem de um dos anciãos do Vale Blackwood. Luna não conseguiu se adaptar na cidade depois do divórcio. Ela voltou para as montanhas. Acabou se casando com um viúvo mais velho. O casamento é na próxima semana. Já que você é a prima dela, quer vir? Fiquei olhando a mensagem por um momento. Então respondi. Não, estou grávida, e viajar agora não é uma boa ideia. Depois de enviar, deixei o celular de lado. O passado finalmente estava onde pertencia. Encerrado. As tempestades tinham acabado. Os capítulos antigos estavam fechados. E à minha frente estava a vida que eu escolhi. A vida que eu queria. A vida que Ian e eu construiríamos juntos. Fim, que Deus te abençoe.